agora está aqui com você. É maravilhoso saber que temos um Deus, um Pai, cremos em Cristo Jesus, temos a mesma fé, cremos que Ele nos salvou, nos redimiu, nos limpou, nos purificou e nos dá a possibilidade de uma vida santa, reta e justa em Sua presença. Diga glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Eu também quero agradecer a Deus pela vida do pastor dessa igreja e a pastora, ao meu querido missionário Elton Barros, que também está aqui essa noite, ao irmão Daniel, que me acompanha também. Muito obrigado por tua presença e a toda a igreja. Deus os abençoe ricamente. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de me apresentar também aos irmãos. Sou Andresa, sou paulista, sou psicóloga, sou educadora cristã, mas tenho muito mais alegria em ser serva de Deus, sou muito mais feliz sobre tudo isso que o Senhor me fez ser, em ser alguém que olha para Cristo e encontra nele um Salvador. É maravilhoso ter Jesus como Senhor. Aleluia. Amém? Queridos, por favor, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Abacuque e fazer uma leitura gloriosa. Abacuque, capítulo 1. E o versículo é o 13. Amém? Livro do profeta Abacuque, capítulo 1, 13. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos ler, a minha versão é a ARC, as dos irmãos podem ser um pouco diferente, mas no sentido, peço que os irmãos tentem me escutar ao invés de ler, amém? Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão não podes contemplar. Amém? Vamos ler de novo? Tu és tão puro de olhos que não podes ver a maldade e a opressão não podes contemplar. Amém? Podem sentar por gentileza. Glória a Deus. Bendito é o Senhor para sempre. Irmãos, eu gostaria de falar com os irmãos de uma mensagem que o Senhor me entregou. E eu coloquei um tema nessa mensagem para ficar mais fácil para o nosso entendimento. E o tema é que a santidade, ela é um tema atual. É um chamado desde a eternidade. Amém? Diga para alguém bonito do teu lado e diga: a santidade é um tema atual. Diga: não passou. Não é uma coisa que está no passado. É para hoje. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós lemos um capítulo no livro de Abacuque. Abacuque está dizendo sobre a pessoa de Deus ser santa, sobre a pessoa de Deus ser uma pessoa cujos olhos não suportam olhar a maldade. Abacuque está dizendo que Deus não suporta a opressão. Abacuque está dizendo que o nosso Deus Todo-Poderoso é um Deus em cuja presença, para se estar, os anjos cobrem os rostos. O nosso Deus é um Deus tão santo que o seu nome é santidade, que os anjos estão diante dele, dizendo nesse momento incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Diferente de tudo que nós podemos conhecer, diferente do que estamos acostumados, Ele é outro, Ele é distinto, Ele é alguém que não está como os pares, como os iguais. Ele é alguém que está em um lugar elevado, sublime, superior. Deus é em sua essência a santidade. Amém? Esse Deus Todo-Poderoso disse assim em Levítico 11: santifiquem-se vocês, porque eu sou santo. E importa que aqueles que se acheguem a mim sejam de igual maneira santos, irrepreensíveis, pessoas que andam em conexão. O nome
nome dessa igreja é muito oportuno para o que vou falar essa noite. Queridos, conexão com Deus vai te levar à santidade e proximidade. Não há intimidade com Deus sem conexão. Por quê? Porque Ele é santo. Ele é santo e importa que aqueles que queiram vê-lo seja santo. Ele é santo e importa que aqueles que se aproximar estejam em santidade. Ele é santo e importa que aqueles que queiram clamar o seu nome estejam igualmente limpos, lavados, redimidos, purificados. O Senhor nosso Deus, em sua excelência, fez os céus, a terra, tudo que aqui contém, em 6 dias, pelo poder da sua palavra. Não precisou se movimentar, apenas disse, haja, e veio a existir. Apenas falou e tudo que conhecemos e apreciamos veio a existir. Ele é grande em majestade, Ele é santo em poder, Ele é um Deus sublime, majestoso, excelso, diferente. Ele é outro. Ele é outro. Ele é santo. Aleluia. Diga glória a Deus, o Senhor é santo. Aleluia. Queridos, há um texto bíblico maravilhoso que diz assim: persigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja bem, se você quer ser um cristão de verdade, não é opcional viver em santidade. Se você quer ser um cristão de verdade, não é opcional viver uma vida santa. Isso é pré-requisito para aqueles que desejam aproximar-se de Deus. Isso é pré-requisito para aqueles que desejam estar em sua morada, diante de sua presença. Nós já louvamos nos hinos aqui, que diz que ficamos extasiados em sua glória, que ficamos atônitos diante dessa majestade, que os olhos dele, quando nos olha, os olhos dele quando nos olha, enxergam o que ninguém pode ver. Queridos, e para estar nessa presença gloriosa, importa que nós estejamos diante de Deus, cobertos por Cristo Jesus, em santidade, em retidão, em limpeza, em bondade, estar diante de Deus com o Espírito Santo em nós e escondidos em Cristo Jesus, para que Ele olhe para nós e não veja como nós somos, mas veja Cristo Jesus. Mas veja o sacrifício de Cristo Jesus, e então nós nos tornemos santos para Ele. Amém? Oh, aleluia. Eu quero dizer a você também que ser santo não é uma coisa que ficou no passado, ou uma coisa que é para poucas pessoas. Diga glória a Deus por isso. Porque ser santo é uma realidade que pode ser para você. Ser santo é uma realidade que o Espírito de Deus, que Cristo Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, abriu para você. Ser santo é uma porta que estava fechada. Antes não era possível estar nessa santa presença, mas aí Jesus morreu e disse: vem, você pode sim viver uma vida que agrada a Deus, em comunhão com Deus, conversar com Ele, ser amigo, estar ao seu lado. Diga aleluia, diga assim: é para mim a santidade. Aleluia. Ser santo também não é uma coisa que é como coisas comuns que você escolhe, diz assim: olha, eu hoje vim com essa roupa meio bege, eu poderia ter vindo com uma roupa preta. Não é uma coisa que você seleciona e diz: talvez eu troque, talvez eu negocie o jeito de viver, talvez eu queira viver de um jeito mais maleável, mais flexível. Não é desse jeito, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A santidade não é uma coisa que você faz um dia e no outro não precisa mais. Não é uma conduta que você opta por viver um tempo da sua vida e depois deixa de lado. A santidade é pré-requisito para estar diante da face daquele cujos olhos são como chama de fogo, daquele que conhece tudo e todos, daquele que
santidade é pré-requisito para se estar com Ele. Sem santidade ninguém verá a Deus. Querido, ser santo também não é um estado emocional que você diz assim: ó, que forte, meu Deus, aquela canção, então eu decido ser santo agora, eis-me aqui. Ser santo não é um estado de consciência emotiva, onde você se sente inclinado a dizer a Deus: eu estou aqui, conte comigo. Ó Senhor, eu quero sim viver tudo de Ti em um momento e no outro você está contra ao que a palavra dele ensina. Não. A santidade não é um estado momentâneo, transitório, emocional. A santidade é escolher ser como Cristo. É dizer: eu tomarei a minha cruz e eu serei como Jesus. Ele disse: se você quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Santidade é escolher ser como Ele. É dizer: eu vou ainda que não quero. Eu vou ainda que doa. Eu vou ainda que tenha que renunciar. Eu direi sim, ainda que seja para mim ruim. Eu direi porque te amo. Eu direi porque te quero. Eu direi porque quero agradá-lo. Oh, Jesus nos demonstrou isso de forma gloriosa quando Ele estava na cruz e disse assim: olha, Senhor, eu não quero passar por isso, mas todavia seja feita a sua vontade. Senhor, às vezes a santidade não é agradável para mim. Eu quero fazer tantas coisas que te desagradam. Eu quero pensar tanto do meu jeito. Eu quero andar tanto da minha maneira. Eu quero fazer o meu próprio caminho. Eu quero tomar as minhas próprias decisões. Eu quero andar segundo as minhas escolhas. Mas, Senhor, eu rendo tudo isso a Ti e digo: todavia, seja feita segundo a sua vontade. Amém? E queridos, nós já entendemos aqui que Deus é santo e que importa que sejamos santos. E que às vezes, muitas vezes, na maioria delas, isso não é uma coisa de graça. E também não é uma decisão que você tomou, decidiu e para sempre assim será. Ser santo é uma decisão que você tomará todos os dias da sua vida, escolhendo amar a Deus acima de você mesmo, escolhendo amar a Deus acima das suas vontades, escolhendo amar a Deus acima do que é agradável para você, escolhendo ser mais amigo de Deus do que amante de si mesmo. E aí, quando eu estava pensando sobre essa palavra, o Senhor colocou outro texto no meu coração que eu gostaria bastante de falar com os irmãos um pouco sobre isso, amém? 2 Timóteo, capítulo 3. Eu vou dizer aos irmãos um pouquinho agora sobre o que não é ser santo, amém? Eu vou dizer aos irmãos um pouquinho agora, dentro da palavra de Deus, o que não é ser uma pessoa santa, o que não é ser uma pessoa que está próximo de Deus. Eu peço que os irmãos estejam atentos e examinem-se agora em nome de Jesus. Olhe para si, pense sobre como tem sido a tua conduta diante de Deus e através dessa lista bíblica busque diligentemente entender se você está sendo alguém que vive em santidade, que está agradando a Deus ou está nessa listagem aqui que eu vou falar com vocês. Amém? 2 Timóteo capítulo 3. Há uma lista muito gloriosa que eu separei para explicar aos irmãos, que diz assim. Timóteo, Paulo está escrevendo para Timóteo e dizendo para ele: olha, no fim dos tempos vai ser uma coisa bastante trabalhosa. Porque você vai encontrar pessoas que elas não estão com o olhar na eternidade. Você vai encontrar pessoas que não estão mais olhando para o que é sagrado. Você vai encontrar pessoas que não estão mais se importando que há um Deus que rege as nossas vidas. Você vai encontrar pessoas que não estão mais um pouco aí inclinadas às coisas que são santas, mas estão voltadas aos seus deleites, aos seus prazeres. E aí Paulo faz um alerta. Sabe como elas serão? E aí ele dá pra gente. gente um diagnóstico que é o que nós falaremos agora.
Então Paulo diz assim, que no fim dos dias encontraríamos homens que são amantes de si mesmo. Se alguma coisa lhe custa, ele logo não quer fazer. Se alguma coisa dói nele, ele já diz, não, esse evangelho para mim não serve, é muito difícil, há muita renúncia. Eu amo tudo o que quero, eu quero viver o que quero, eu quero andar segundo o que eu quero. Paulo também vai dizer que nós encontraremos pessoas avarentas. Homens que amam o dinheiro acima de amar a Deus. Pessoas que estão dando um jeitinho para se dar bem à custa dos princípios que Deus já disse, não faz isso. Pessoas que estão enganando outros, colocando outros em desvantagens, distanciando pessoas de sonhos só para enriquecer, para ganhar mais, para estar em um lugar materialmente, socialmente alto. Paulo também vai dizer que há pessoas que serão presunçosas. Alguém que se considera melhor do que os outros, que olha para alguém com desdém e não consegue reconhecer que o mesmo Cristo que a salvou, salvou ele também. Que não consegue reconhecer que a graça abundante de Deus, que fez com que um pecador fosse redimido, também pode dar luz a outro. Paulo também vai dizer que há pessoas que são soberbas, que têm orgulho de si próprio, que vivem se louvando, não olham para Deus e dizem, eu sei de onde veio o socorro, eu sei que o Senhor quem me deu, eu sei que se sou, se vivo, se me movo, é por causa de ti. Pessoas que se orgulham de sua boa conduta, que olham para si orgulhosas e falam, estou em um bom lugar, fui eu que conquistei. No reino de Deus isso não é assim. Se nós temos, se nós fazemos, se nós existimos, é porque Ele fez por nós. É porque Cristo se entregou por nós. É porque na cruz nós encontramos um Salvador que nos tirou do pecado, da angústia, do medo, do caminho incerto e nos colocou em um lugar de maravilhosa luz. Amém? Nós também somos alertados que haverá blasfemos, pessoas que são desrespeitosas, que não têm pudor para falar, pessoas que não respeitam o que Deus tem dado, pessoas que não respeitam o que o Senhor tem feito, pessoas que não pensam antes de tomar uma atitude, de falar uma palavra precipitada, pessoas que não veem o que é santo com os olhares de santidade e toma como qualquer coisa. Deus nos alerta, não sejam esses, as minhas coisas são santas, o que é meu é santo, eu sou santo, e importa que a gente olhe com um olhar santo, amém? Pessoas que são desobedientes a pai e mães, isso é o contrário de ser santo. Pessoas que não respeitam autoridades, pessoas que não respeitam o que Deus deu para outros acima de si. Quando o texto diz não respeitam pai e mãe, quando você entende pai e mãe, você está entendendo a autoridade que te criou, a autoridade que está sobre você. Pessoas que esquecem esse princípio tão basilar que Deus estabeleceu de respeito com o superior. O Senhor também vai falar das pessoas ingratas. Já viu alguém ingrato? É uma coisa triste. É uma coisa horrorosa de presenciar uma pessoa ingrata. Porque ela não consegue enxergar um palmo diante do nariz. Ela não consegue ver que desfruta de coisas que Deus deu. Que Deus deu os favores a ela. E ela diz, já estava aqui mesmo, já era desse jeito mesmo. Parece que se acostuma tanto com os favores que cai em um limbo de ingratidão e diz assim, eu não me importo mais. Orava tanto para ter um filho e tenho filho, hoje amaldiçoo o filho. Orava tanto para ser alguém que chega em uma faculdade, está na faculdade reclamando da faculdade. Pessoas que estão vivendo uma vida desrespeitando o que o Senhor fez. Isso não é ser santo, isso é estar longe de Deus. Paulo também nos lista os profanos, pessoas que são irreverentes, que vivem flertando com a mundanidade, que acham que a proposta de Deus de santidade é um pouco ultrapassada, que acham que a proposta de Deus de santidade não é algo a ser relevado,
que acham que o santo é um pouco demais. Que exagero, para que tudo isso, Deus? Por que importa que eu ande tanto nesse caminho de retidão? Pessoas profanas que não levam em consideração o que o Senhor diz, porque se foi Ele que disse que importa que sejamos santos, querido, não há nada mais importante do que ser santo, foi Ele quem disse. Confiamos em Sua autoridade, em Sua palavra. Pessoas que já não têm afeto natural, pessoas que não olham para ninguém com piedade e com amor, pessoas que passam de largo quando alguém necessita de ajuda, pessoas que não olham mais nos olhos e perguntam qual é a tua necessidade, o que você precisa, pessoas que não mais se dispõem para Deus usar, pessoas que acham que ministério é só na igreja, enquanto andam na rua Deus não pode fazer nada com você. Ei, Deus quer pessoas que amem o mundo, Deus quer pessoas que enxerguem os outros. Jesus enxergou alguém, Jesus estava andando em um caminho e aí ele viu uma mulher chamada samaritana. Queridos, ele parou e aí ele disse: vem cá que a gente vai resolver o seu problema. Jesus olhava para os outros, Jesus não vivia indiferente quanto aos outros, Jesus era santo e portanto tinha amor para com os outros. Amém? Olha só, Jesus, ele é perfeito em toda a sua conduta e nos ensina com exemplos gloriosos. Tem coisas que eu leio na Bíblia, nos evangelhos, e eu digo assim: Jesus podia ignorar essa situação, mas veja bem, ele não ignora a situação. Ele não está em um lugar e ele sabe que Lázaro morreu e não faz nada. Ele vai até Lázaro e ressuscita Lázaro. Então traz alegria de novo àquela casa. Jesus precisa que sejamos esse tipo de pessoa, que Ele possa contar para ser sal da terra e luz do mundo, para iluminar os que estão ao redor, para dizer: ei, há uma resposta, há um caminho, há uma vida, há uma salvação. Ei, você não está aí perdido, sem caminho, porque eu conheço um Deus que o que está torto Ele endireita, que o que não está certo Ele acerta, que o que está fora do lugar Ele coloca no lugar. Oh, o Espírito Santo de Deus quer pessoas tão cheias deles que no teu cotidiano, na tua vida comum, você pode andar, se relacionar e Cristo ser visto em você. Onde você estiver, em qualquer lugar onde você está, na tua faculdade, no teu trabalho, no trem, no teu cotidiano, alguém olhar para você e ver Jesus. E então esse Jesus que te salvou, salvá-lo também. Diga aleluia. O que não é ser santo, queridos, o que é uma característica de alguém que não é santo, é ser uma pessoa irreconciliável. Já viu uma pessoa que está convictamente errada? Já teve esse contato? Uma pessoa que não é aberta a ouvir nada, não é aberta a ouvir nenhuma opinião, que a opinião dela é a única que importa. Uma pessoa que não tem abertura para você dizer: isso está errado, isso não está correto, isso não é assim. Ainda que o conselho seja sábio, ainda que o conselho venha de alguém superior, ainda que o conselho venha de uma fonte confiável, a pessoa está tão fechada em si que ela não é aberta a opiniões. Isso não é característica de gente santa. Gente santa escuta, gente santa respeita a unção, gente santa busca conselho de quem sabe mais. Gente santa sempre está aberta a aprender, a saber, a conhecer, a crescer em Deus. Não é uma característica de uma pessoa santa ser uma pessoa caluniadora, uma pessoa que fala mal e gosta de falar mal, uma pessoa que até inventa o que falar se não houver.
Não é uma característica de uma pessoa de Deus ser alguém que gosta, tem prazer em depreciar o outro. Se a tua palavra não vai trazer edificação, não fale essa palavra. Se a tua palavra ela não vai trazer mais amor, agregar mais de Deus, se a tua palavra não vai trazer mais para perto do Senhor, aquele a quem você se refere, se a sua conversa ela for só conversa fiada, fica quieto em nome de Jesus. Fale do que edifica, pense no que é santo, ande no que é verdadeiro. Amém? Também não é característica de gente santa ser alguém cruel, que causa dor em outras pessoas, sem ter qualquer remorso. E eu não estou falando só de um tipo de dor física. Eu estou falando quando você não tem comprometimento mínimo para com o outro. Quando você compromete-se com uma coisa e deixa o outro na mão. Quando você não tem remorso de fazer com que o outro seja prejudicado. Isso não é ser alguém santo. Isso é o oposto de Deus. Isso é o oposto da santidade. O Senhor, Ele é puro em amor. Quando há maldade, Ele opera bondade. Quando há ódio, Ele opera amor. Quando alguém está em crise, Ele vem com esperança. Quando alguém está perdido, Ele é a luz, Ele é o caminho. Queridos, importa que sejamos também assim. Amém? Paulo também diz que não é característica de gente santa, escrevendo a Timóteo, uma pessoa que não tem amor para com os bons. Já viu essas pessoas? Ela não gosta do que é bom e ela até desdenha do que é bom. Você diz assim, olha, eu vou agradar a Deus, eu vou fazer uma ação social, e a pessoa diz, mas para quê? Você não vai resolver a fome do mundo fazendo isso. Você diz assim, olha, eu vou doar um dos meus vestidos para aquela irmã, que eu vi que ela não tem tantos. E aí a pessoa diz, mas para quê? Você vai doar só um, não vai resolver o problema dela. Pessoas que não têm amor pela bondade, que não gostam do que é bom, que não gostam de uma plantação de amor, uma plantação saudável. Pessoas que se afastam do que é em essência de Deus, que é ser bom, que é fazer o que é bom. Pessoas que são traidoras. Não é uma característica de alguém santo ser alguém traidor. Ser alguém que é desleal, que diz, eu passarei aí e não passa. Eu irei fazer isso que combinei com você e não faz. Eu vou cumprir a minha palavra e não cumpre. Isso não é característica de gente santa. Gente santa anda conectado com Deus. E então importa que o meu testemunho seja resguardado. E se eu disser, eu farei. Por quê? Porque Deus é santo e importa que eu seja santa. Amém? Pessoas que são obstinadas no que é mal. Irmãos, a carta de Timóteo, ela é uma carta que você lê e você fica chocado. E você diz, meu Deus, não nos deixe incorrer neste erro de ser pessoas que são obstinadas à maldade, que só maquinam o mal. Pessoas que só pensam sobre si mesmas. Pessoas que só pensam no que não agrada a Deus. Pessoas que só vão atrás de resultados que a si beneficiam. Não estão pensando no reino, não estão pensando na palavra, não estão pensando no que é bom para o Senhor, não estão pensando que Deus nos deu a ordem de amar uns aos outros, não estão pensando em absolutamente nada, somente em si, em estar bem, confortável. Isso não é uma característica de alguém que é santo. Pessoas que são orgulhosas, que são duros de coração, que não ouvem, que não escutam, que não têm humildade para sentar e escutar o que Deus quer dizer a elas. Que não têm humildade de ouvir o Senhor quando Ele fala de outro modo que não seja o que ela entende que é bom. Pessoas orgulhosas que dizem assim, olha, desse jeito aí eu não creio. Eu só creio
creio se o Senhor levantar alguém para falar comigo e me dar uma revelação e estar ali em um meio, que aquilo seja emocionante. Eu só creio se for assim. Não, isso não é característica de gente santa. Gente santa ouve ao Senhor, é sensível ao Espírito Santo. E se o Senhor quiser usar a palavra, eu digo amém. Se o Senhor quiser usar um hino, eu digo amém. Se o Senhor quiser usar um irmão, eu digo amém. E se o Senhor quiser usar o culto, eu digo amém. Característica de gente de Deus é ter humildade. Amém? Agora, queridos, há um ponto que ele é, para mim, um ponto muito chocante nessa leitura, que são pessoas que são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. Você quer ver quando você está distante de Deus? É quando você ama mais as suas coisas do que as coisas dele. Do que quando para você é mais importante viver o que você aprecia do que o que ele diz, isso é correto. Do que para você é mais importante continuar com o seu jeito, com a sua personalidade, do que dizer, eu entrego no altar esse meu jeito, a minha personalidade. Quando para você é mais importante ser como você acha bom, do que como o Senhor diz, assim será melhor. Do que quando você diz, eu sei, ao invés de dar ouvidos àquele Senhor e Salvador, que tudo conhece, que diz, o meu nome é confiança, confia em mim. Eu sei de coisas que você não sabe, eu tenho consciência do que você não tem, eu sei do amanhã que você nem sabe se haverá. Deus está falando, confia em mim, o meu caminho é o melhor, o meu caminho é o mais certo, o meu caminho vai te levar a Canaã. Se você for pelo teu, você vai morrer no deserto. Queridos, quando Deus nos dá ordenanças de como nós temos que ser, isso preserva a nossa vida. Isso faz com que a gente viva no sucesso, na bênção, na ordem. Quando Deus diz assim, não despreza o seu irmão, isso fará com que você ganhe mais amor. Quando Deus diz assim, olhe para aquele que está precisando, ele vai olhar e falar, uau, ninguém nunca olhou para mim desse jeito, eu vejo Deus em você. Quando o Senhor diz, não traia ninguém, é porque isso vai magoar tanto o seu coração, e Ele não quer isso. Quando o Senhor diz, não minta, é porque isso vai quebrar a aliança que você fez, o contrato que você firmou. O Senhor está te preservando, o Senhor está te guardando, o Senhor está cuidando de você. Quando Ele diz, seja santo. Não é apenas uma coisa que você pode olhar para Deus e falar, por que é que o Senhor quer que eu seja assim? Que coisa horrorosa. Ter que desfazer do que eu quero. Há tantos benefícios em seguir a Deus e andar pelo que Ele fala. Diga aleluia. Se nós dessemos o microfone aqui para cada irmão e nós perguntássemos para cada um de vocês, diga uma vez que Deus mandou você fazer alguma coisa e você fez e Ele te desamparou, ninguém poderia dizer nada, porque Ele é fiel. Se nós pudéssemos aqui lembrar, se nós tivéssemos uma memória muito boa e fortificada, nós conseguiríamos puxar todo esse histórico e dizer, não há nenhuma só vez que o Senhor não foi fiel. Não há nenhuma só vez em que Ele falou e não cumpriu. Não há nenhuma só vez em que o Senhor disse, faça assim, e eu fiz assim e não tive sucesso. Todas as vezes, vez após vez, Ele é fiel. Aleluia. Vez após vez o Senhor tem guardado a sua palavra. Vez após vez Ele tem dito, eu sou um Deus confiável. Vez após vez Ele tem se mostrado que Ele é Deus de misericórdia. E tem vezes que a gente nem guarda e Ele ainda assim age com misericórdia. Diga aleluia. Ele é fiel para sempre. Aleluia. Há outro ponto que Paulo vai ressaltar com Timóteo, que são pessoas que estão sempre aprendendo,
mas elas nunca chegam no conhecimento da verdade. Pessoas que ouvem a palavra de Deus. Pessoas que sabem a Santa Escritura. Pessoas que estão em contato com Deus aparentemente, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. A dizer, sim, Senhor, o Senhor é mais importante do que tudo para mim. Sim, Senhor, o Senhor é mais importante do que qualquer coisa na minha vida, qualquer coisa que eu venha estimar, qualquer sonho que eu venha ter, qualquer coisa que eu possa alcançar, qualquer caminho que eu possa seguir. O Senhor é mais importante para mim do que qualquer decisão que eu possa tomar. Queridos, há coisas muito simples que o Senhor fará, coisas grandiosas que você nem sabe. Deixa eu testemunhar um episódio que o Senhor fez isso em minha vida. Há pouco tempo, não, mais de um ano, não faz pouco tempo não, faz mais de um ano, eu estava com uma oportunidade de emprego muito boa, onde eu ia exercer a minha profissão que amo fazer. E aí o Espírito Santo diz para mim, entre em contato com alguns pastores que nós conhecemos há muitos anos, e fale com eles, visite eles, e aí eu visitei eles. E aí esses pastores disseram para mim assim, Andressa, eu queria tanto aprender a palavra de Deus mais, eu queria tanto me aprofundar na palavra de Deus mais. E aí essa visita passou, a gente foi viver na vida. E nós estávamos em paralelo em uma campanha. A campanha chamava Dignifica-me, Senhor. E todos os dias nós clamávamos para o Senhor nos dar dignificação, nos tornar qualificados para o seu serviço. E em um dia desse, que eu estava nessa campanha, o Espírito Santo me deu uma visão. E eu vi que eu estava na sala desses pastores estudando a palavra de Deus. Aí eu disse assim, como será isso, Espírito Santo? Eu agora não tenho mais tempo, porque eu estou numa oportunidade de trabalho. Seria aquela semana o meu primeiro dia de trabalho. E aí eu falei, Espírito Santo, como será isso? Se isso for para ser assim, eu peço que o Senhor confirme no coração deles também. E aí eu fui em outra ocasião na casa deles tomar café. E aí eles disseram para mim, olha, o Senhor colocou no meu coração que é para a gente estudar juntos a palavra de Deus. E aí eu disse assim, aleluia. Aí a filha dele chegou e disse assim, você não sabe, eu tenho uma novidade. Eu falei, qual? O Senhor colocou no meu coração que é para a gente todos juntos estudar a palavra de Deus. E eu disse, aleluia. E aí eu falei assim, ok, Espírito Santo, e agora o que eu faço? Eu continuo na minha oportunidade de emprego ou eu irei para a casa desses pastores? E aí o Espírito Santo me lembrou da palavra, mas me importa obedecer a Deus. Mas me importa fazer o que o Senhor quer do que a minha vontade. E aí eu fui lá no trabalho e disse, olha, eu nesse momento não vou poder continuar, não vou poder começar com vocês, eu estimo que vocês encontrem outro profissional. E eu comecei a viajar 40 quilômetros todas as terças-feiras para ir para a casa desses irmãos, que eles moravam lá no interior. E nós começamos ali a estudar a palavra de Deus. E eles foram crescendo na fé, eles foram sendo vivificados, a igreja deles foi ficando forte. E aí, queridos, eles disseram para mim, olha, eu queria estender isso para a igreja, porque eu sei que a minha igreja precisa da palavra de Deus. E aí eu falei assim, glória a Deus. E o missionário Wilton Barros estava em paralelo, estudando a palavra de Deus, mas aplicadamente dentro de uma faculdade nos últimos 6 anos. E aí, meus queridos, o plano de Deus casou-se. Nós falamos com ele, ele aceitou o convite. Todas as terças-feiras nós abrimos uma escola bíblica onde ensinamos a palavra de Deus para as pessoas. Veja bem, eu não sabia de nada, o Senhor só me disse, escolhe onde você vai estar. E aí eu fui para onde o Senhor me disse, e o plano dele era ainda maior do que eu podia imaginar. Há pessoas que olham nos nossos olhos e dizem, eu nunca mais olhei a Bíblia do mesmo jeito depois dessas aulas. E eu digo, aleluia, porque quando o Senhor dizer para você, confia em mim, não interessa o que você acha, confia nele.
Quando o Senhor disser, olhe para mim, não importa o que você esteja vendo, olhe para Ele. Quando o Senhor disser, vem, me ouça, ouça a minha voz, não importa as vozes que estiverem ao seu redor, ouça a voz dEle. Para mim, naquele momento, aquele serviço era muito útil. Para mim, naquele momento, eu precisava daqueles recursos. Mas aí o Senhor disse, você pode, sem entender, confiar em mim. Eu disse, amém, Senhor. O teu plano é maior que o meu, o teu caminho é melhor que o meu, o teu jeito é melhor do que o meu. E queridos, eu não me vi tão satisfeita em nenhum outro lugar, a não ser naquele que Deus mandou eu estar. Tem coisas que depois de um tempo que você vai andando com Deus, você vai aprendendo o que é. Tem coisas que você não vai entender, você vai precisar só acreditar. E se o Senhor essa noite me trouxe para te dizer, olha, eu estou te alertando para que você viva mais em santidade. Pegue essa palavra e pense nela e diga, Senhor, o que eu posso melhorar para te agradar? Em que eu não tenho sido diligente em ser santo? Em que eu tenho me distanciado de ti? Quais as minhas atitudes que me esquivam do teu propósito perfeito? O que me distancia da sua vontade para mim? Chegou uma parte do texto em que Paulo diz assim para Timóteo, vai haver todos esses que eu falei, Timóteo, pessoas que são irreverentes, soberbas, egoístas, que só pensam em si mesmo, amantes de si antes de amarem a Deus, pessoas que são egoístas, cruéis. Mas, Timóteo, tu, porém, permanece no que Deus falou. Tu, porém, não se mexa de onde Deus te colocou. Tu, porém, não escute outras vozes, ouça a voz de Deus. Tu, porém, medita nessa palavra de dia e de noite. Tu, porém, confia em Deus. Tu, porém, tem a atitude mais amável. Tu, porém, seja a pessoa mais gentil que você puder. Tu, porém, demonstre o maior amor que você puder. Tu, porém, seja luz no mundo. Tu, porém, seja sal da terra. Tu, porém, fica onde Deus te colocou. Não saia do lugar que o Senhor tem dado a nós como seus filhos e tão carinhosamente tem nos dado. Eu não sei os irmãos, mas eu adoro ser crente. Na minha vida de crente, tenho 26 anos, eu sou crente desde 15. E toda essa vida que eu tenho até hoje, vivida com Deus, ela tem sido gloriosa. Ela tem sido uma vida em que você olha e diz assim, aleluia, sempre vale a pena estar onde Deus me colocou. Aleluia, sempre vale a pena escutar o que Deus me falou. Aleluia, sempre vale a pena obedecer o que Deus me disse. Sempre vale a pena estar no caminho que Deus me destinou para estar, que Deus me mandou estar. Queridos, há uma coisa que aconteceu na minha adolescência que me marcou muito, e isso eu acho muito pertinente dizer a vocês. Um dia eu estava saindo para estudar na 8ª série, eu acho, se não me engano, 7ª, por aí. E aí o Espírito Santo disse para mim assim, volta e põe um vestido, e não que seja errado usar calça, tá? Não estou falando aqui de doutrina, eu estou falando de uma situação que aconteceu comigo. O Espírito Santo disse para mim, vai e põe um vestido. E aí eu disse, Senhor, misericórdia, eu estava saindo. E aí eu voltei e coloquei um vestido. E aí tinha um menino na escola que ele não era crente. Ele foi lá em mim e disse assim, você é crente? Aí eu disse, sou crente. E aí ele disse para mim, eu vi por causa do seu vestidinho, até em tom de desdém assim. E aí eu falei para ele, que bom. E aí ele disse, como é que você se tornou crente? Eu comecei a contar para ele. E aí ele falou para mim assim, olha, minha mãe vai na igreja às vezes, eu vou lá essa noite ver se é assim, igual você está falando. E aí ele foi na igreja, o Senhor encontrou ele aquela noite, ele aceitou Jesus, ele foi salvo e depois ele se tornou um pregador do evangelho. Queridos, quando Deus te falar para fazer uma coisa simples, nem que seja trocar uma roupa, faça essa coisa, porque Ele vê no macro e você não, porque Ele enxerga e você não, porque Ele sabe e você não, amém? Glória a Deus.
Veja bem, tem um problema estrutural que nos aconteceu. Não é que Deus tenha exigido de nós santidade agora. Foi a gente que saiu do lugar que Ele falou para a gente estar. Você se lembra que no Éden era tudo perfeito? Que o Senhor vinha na viração do dia e conversava com o homem e dizia: como você está hoje? E aí de repente a gente deu ouvido à cobra e saiu do lugar que Deus nos colocou. Não foi Deus que mudou, não foi Deus que se alterou, foi a gente que se distanciou. E agora nós estamos com uma proposta misericordiosa de Deus, que é, através de Cristo Jesus, a reconciliação. Através de Cristo Jesus há uma porta aberta. Através de Cristo Jesus há uma possibilidade. Através de Cristo Jesus você não precisa viver aí como se não tivesse caminho. Não, há uma porta aberta que você pode entrar e estar perto de Deus. Há uma porta aberta que Jesus abriu e que diz assim: haverá em você um Consolador, o Espírito Santo, que te ensinará todas as coisas. Oh, Jesus morreu e conquistou a coisa mais preciosa que a gente pode ter. O Espírito de Deus se movendo em nós, que nos aproxima de Deus e diz: há jeito de ser santo, há jeito de estar perto dEle, há jeito de falar com Ele, há jeito de viver com Ele, há jeito até de um dia encontrar com Ele. Aleluia! Veja bem, qual é a nossa condição? Eu adoro isso. Nós não éramos, mas agora nós somos. Diga glória a Deus. Nós não podíamos, mas agora nós podemos. Diga glória a Deus. Nós sequer tínhamos a oportunidade, mas agora ela nos foi dada. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Porque eu posso ter agora outra vida. Sabe o que a Bíblia diz? Que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Sem exceção, nós estávamos em distância de Deus. Mas, pastor Eduardo, agora nós estamos aproximados de Deus. Aleluia. Aleluia. E se você quer saber de um segredo, ele é a melhor coisa que você pode ter. Ele é o melhor tesouro que alguém pode conquistar. Há uma parábola gloriosa que diz assim: um homem que tinha muitos bens, soube que tinha uma pérola valiosa em um lugar, ele vendeu tudo o que tinha para conquistar aquela pérola, porque ela tinha um valor inestimável. Cristo, Ele é assim. Ele é a nossa pérola inestimável. Ele é o nosso tesouro. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso precioso. Ele é tudo que você precisa. Ele é tudo que você quer. Você às vezes acha que quer outra coisa, mas eu posso te dizer, Ele é a medida perfeita do que você necessita. E veja bem que coisa gloriosa. Essa porta está aberta para você. Diga aleluia. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Louvores a Deus. Eu quero nesse momento te convidar a orar ao Senhor. Eu quero te convidar a falar com Deus. Que se houver algum caminho mau que você não está enxergando, que Ele te faça ver agora em nome de Jesus. Que se houver algum caminho mau do qual você não está vendo, que Ele te faça enxergar agora em nome de Jesus. Que se houver em você algum espaço para a iniquidade, que Ele te faça enxergar agora em nome de Jesus. Que se houver em nós caminhos maus, Senhor, eu te peço, corrija, por favor. Se houver em nós caminhos que te desagradem, se houver em nós aversão pelas tuas coisas, corrija-nos em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus,
Traz os nossos corações para mais perto de Ti. Não nos deixe viver em uma postura de pessoas que não relevam a santidade. Não nos deixe viver, Senhor, atentos às nossas coisas, às nossas vozes, aos nossos anseios, aos nossos sonhos, sem relevar a Tua vontade. Espírito Santo de Deus, eu te peço por gentileza, em nossos corações se move, inclina-nos para o que é Teu. Senhor, leva-nos para mais de Ti. Senhor, distancia-nos dos nossos pensamentos, inclinações e desejos tão carnais. Leva-nos a ser santos, leva-nos a ser santos, leva-nos a ser santos. Pessoas que Te olham, pessoas que relevam a Tua opinião, pessoas que relevam o Teu mandamento, pessoas que têm fome e sede de justiça, pessoas que amam ao Senhor acima de tudo, pessoas que não se deixam enganar, pessoas que não vão trapacear só para enriquecer, pessoas que não vão viver de um jeito presunçoso, arrogante, egoísta. Senhor, esclarece os nossos caminhos, abre o nosso entendimento, leva-nos, ó Deus, para mais perto de Ti, leva-nos para mais perto da Tua santidade, leva-nos a mais perto da Tua pessoa maravilhosa, leva-nos a mais do Senhor. Tira, Senhor, o que não é Teu e leva-nos para mais de Ti. Nós queremos andar na Tua representação. Nós queremos ser sal, nós queremos ser luz, nós queremos ser aqueles que são vistos, não por nós, mas por Ti. Aqueles que são visíveis, não por nossa eloquência ou glória, mas pela Tua presença em nós. Faça, Senhor, através de nós com que o mundo Te conheça. Faça, Senhor, com que através de nós o mundo Te estime e ame. Faça, Senhor, que porque através de nós a Tua luz ela seja propagada. Faça, Senhor, que através de nós a Tua palavra seja pregada, seja evangelizada, seja arraigada nos corações em o nome de Jesus. Leva-nos no lugar certo, na hora certa, na posição certa, no Teu jeito certo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de agradecer a Deus essa noite. E se você por um acaso não pegou nada do que eu disse, lembre-se sempre, lembre-se ao menos do tema que é: a santidade não é um tema do passado, a santidade é um tema atual. E para se aproximar de Deus, importa que vivamos em santidade. Amém? Deus abençoe aos irmãos, agradeço à igreja, obrigada.